apenas ouvir as explicações aí que eu tenho para dar. Ok? Então, essa vai ser uma aula com slides, todos com textos, é, é, e esses textos são trechos, né, da obra que a gente vai estudar, do Descartes. Ok? Então, hoje a gente começa a filosofia moderna. A gente começa pelo pai da filosofia moderna, né, que é René Descartes. É um filósofo francês, está ali no século XVII. A filosofia moderna vai aí do século XVI ao século XVIII. É, o Descartes aí acaba sendo considerado também o pai do racionalismo, aí por isso que vocês veem aqui pelo título do PowerPoint aqui, que é Descartes e o racionalismo, né? O que é o racionalismo? O racionalismo é uma corrente, né, epistemológica. Então, agora, na modernidade, nós teremos muitas aulas de epistemologia. O que é epistemologia? Eu já mencionei aqui, se eu não me engano, na aula de Platão. Epistemologia é a área que vai estudar sobre o processo de aquisição do conhecimento. Então, o racionalismo, né, o que a gente vai ver aqui, o racionalismo cartesiano, é uma teoria do conhecimento. Ou seja, o Descartes vai propor o que, para ele, é a via, o caminho mais seguro, né, para chegar a verdades, para alcançar verdades. Então, haverá aqueles que vão dizer que o caminho mais seguro é através dos conhecimentos que são adquiridos pelos sentidos, que são os empiristas, que são os próximos que nós veremos, e tem os racionalistas, tal como Descartes, que vão considerar em geral que o conhecimento ele vai ser obtido através do puro uso da razão. Então, ignora os sentidos e através do uso da razão, através de deduções lógicas, enfim, a verdade vai sendo alcançada. Essa seria a única verdade indubitável, né, inquestionável. Então, como é característico dos filósofos modernos, o Descartes vai enxergar que o homem tem uma essência, né, ele enxerga uma natureza humana e essa essência é justamente, né, a essência da natureza humana é justamente a razão, né? Então, o espírito, né, na antiguidade era alma, na modernidade é espírito, né, que por vezes aí vai ser usada para se referir à razão, né? Então, quando eu falar de espírito, no caso dos modernos, na maioria das vezes, pelo menos, assim como na antiguidade, quando falavam de alma, né, estão se referindo à razão. Então, para o Descartes, o espírito ele é dotado, né, dessa capacidade de nos revelar as verdades, né, de nos revelar o conhecimento. Então, a obra que a gente vai ver hoje são as meditações metafísicas, que aparecem aí por vezes também como meditações de filosofia primeira, é a mesma coisa, né? Porque na antiguidade filosofia primeira significava, né, era sinônimo de metafísica. E, bom, todos os trechos que eu coloquei nos slides é dessa versão aqui dos Pensadores, né, a edição do Descartes, tem de várias, né, do, dessa coleção dos Pensadores. Então, todos os trechos que nós veremos a partir de alguns momentos, né, que vai estar tudo entre aspas, são todas citações, são todos trechos que eu tirei, né, desse livro aqui, dessa edição aqui. O livro é esse, né, As Meditações Metafísicas. E aí, a versão desse livro aqui é dessa aqui dos Pensadores. Ok? É, Bom, sem mais delongas, então, vamos começar. Deixa eu só passar aqui. Bom, então, a gente já começa
Vamos começar já com uma leitura. E aí, caso eu esteja lendo muito rapidamente, vocês podem me interromper e pedir para eu repetir, tá? Aí, caso eu leia um trecho e aí vocês não entendam nada, não entrem em desespero, porque eu vou fazendo comentários durante a leitura, mas há trechos que eu vou ler inteiro, né, direto. Aí, assim que eu acabar, eu faço os comentários, tá? Não precisa se desesperar, não. Ok? Então, a gente começa pelo comecinho já, né? Então, a gente vê aqui, ó, Meditação 1. O que que é isso? O nome da obra, como eu falei, é Meditações Metafísicas. Então, como que o Descartes divide as obras? Em meditações, ao invés de capítulos, capítulo 1, capítulo 2, ele chama de meditações. Então, meditação 1 é como se fosse o primeiro capítulo. Então, meditação 1, parágrafo 2. É um parágrafo que ele vai falar sobre o método cartesiano, que já é algo que o vestibular gosta demais. Então, falar do método matemático, né, do Descartes. O Descartes ele vai constituir, ele vai falar, né, ele assume que esse método matemático dele é o método da ordem das razões, né? Ou seja, os conteúdos que o Descartes desenvolve durante a obra, eles aparecem conforme a necessidade de aparecer, né? Não é uma livre escolha. Então, né, existe uma outra forma de organizar os conteúdos que serão apresentados no livro, que é a chamada ordem das matérias, né? Que foi é uma ideia do Aristóteles e que influencia aí a filosofia até Descartes, né? Descartes vem com essa mudança. Então, como que é na ordem das matérias? O filósofo apresenta os temas conforme, né, o seu próprio julgamento. Então, por exemplo, eu quero falar sobre o universo. E aí, já que eu quero falar sobre o universo, eu acho que é melhor começar falando de Deus, né? Independente das considerações, Deus é algo, né, que está muito ligado aí a caracterizações universais, né? Inclusive, né, são vários os pensamentos, né, as crenças de que Deus é o próprio, a própria causa do universo, então eu quero começar a falar sobre o universo por Deus. Então, a ordem das razões não é dessa maneira, né? Essa é a ordem das matérias. A ordem das razões, que é a ordem de Descartes, ele vai seguir o que é necessário em cada passo. Então, Descartes, aqui no momento, nessa obra, nas Meditações Metafísicas, ele vai dar o seu argumento da prova da existência de Deus, que a gente vai ver aqui hoje. Mas ele não fala disso porque ele quer. Ele fala disso porque é necessário perante o seu pensamento, as suas reflexões, e ele não vai sair falando de Deus a qualquer momento. Ele vai falar de Deus quando for necessário, né, que isso seja feito. Então, isso é seguir a ordem das razões, ok? É, o que é muito próximo de uma resolução matemática. Então, vocês pensem em uma equação matemática, né? Vocês partem de uma linha inicial e de linha em linha a expressão vai se desenvolvendo, né? Conforme o que é necessário. Então, você vai resolver uma equação do primeiro grau, você não pode sair simplesmente fazendo qualquer coisa, né? Então, você vai deixar tudo que tem x, tudo que tem letra, né? Tudo que tem incógnita de um lado, tudo que é só número de outro. Fez a separação, aí quando joga, né, tem que alterar o sinal. Aí alterou o sinal, aí você vai fazer as somas e as subtrações de o que tem letra com o que tem letra, o que não tem letra, né, o que é só número com o que é só número. Aí você vai, né, fez aí a soma, a subtração, né, nos dois lados da equação, aí você vai isolar a incógnita. Não sei se vocês já viram
equação do primeiro grau, mas acho que é um exemplo aí bem intuitivo. Então, vocês percebem que é um passo a passo que tem que ser seguido até chegar no resultado final. Então, é nesse sentido que o método de Descartes é um método matemático, né? Porque a progressão do pensamento de René Descartes se dá conforme as necessidades em cada caso, que aí entra no que eu, né, no nome que é dado pelo próprio Descartes, que é a ordem das razões. Então, eu acho importante investir um pouquinho do tempo aqui para falar sobre o método matemático, porque é algo que gostam de cobrar, ok? É, Bom, mas o método, ele tem muitas características, e é o que a gente vai começar a ver aqui agora, já com esses dois trechos. Então vamos lá, o Descartes diz, já no comecinho da obra, né, parágrafo 2, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ou seja, tudo que o Descartes considerava até aqui, ele vai simplesmente se desfazer. Então, por exemplo, eu era a favor da, é, da descriminalização das drogas. Bom, eu era. A partir de agora, eu não sou mais. É isso que Descartes está fazendo. Claro que não, não sobre esse assunto, né? Mas é isso que ele vai fazer no geral. Aí segue. Aí, quando. Ah, o que que é isso aqui? Esse colchete com reticências. Isso aqui significa que havia trecho anteriormente. Então, nesse caso aqui, não tem, ó. Aqui tem. Aqui não tem. Por que que aqui não tem? Porque o trecho que eu copiei, ele já começa do aplicar-me-ei. Nesse caso, não começa do o menor motivo. Tem coisa antes. Mas é coisa que é, né, que deu para suprimir. E se aparecer isso aqui no começo, no meio ou no final, o significado é esse, ok? Então, o menor motivo de dúvida que eu nelas, aí ele está falando das opiniões, né? Encontrar, bastará para me levar a rejeitar todas. Aí, de novo, né? Todas as opiniões. Então, o menor motivo de dúvida, a menor dúvida possível que eu tiver sobre uma opinião, já será o suficiente para eu rejeitar essa opinião. Ou seja, né, então, é, o que que o Descartes já está apresentando aqui, né? Uma característica aqui bem importante do método. Qualquer grau de dúvida, por menor que seja, já vai ser o suficiente para que minha dúvida seja, perdão, para que minha opinião seja descartada. Aí ele continua, parágrafo 3. Tudo que recebi até presentemente, aqui ele está falando das opiniões, né? Então, todas as opiniões que recebi, né, todo o conhecimento, até presentemente, como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos. E aí, olha só de novo, outra característica. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Ou seja, se você, né, de alguma maneira adquiriu uma opinião, né, fundamentou um conhecimento e posteriormente você percebe que a fonte desse conhecimento, né, te enganou, foi falsa, então, a partir de aí, toda opinião que for omitida, todo conhecimento que for gerado dessa mesma fonte, a opinião será descartada. Então, dando um exemplo aqui
simbólico. Vocês tiveram aula com o professor ensinou uma matéria, e aí depois vocês viram que o que o professor passou estava errado. Pronto. A partir de então, vocês não vão confiar em mais nada do que esse professor disser. A ideia aqui é essa, só que voltada aos sentidos. Então, para o Descartes, em seu método, o que é duvidoso já vai ser considerado falso, né? Isso faz parte do método. É uma decisão que o Descartes toma. Se é minimamente duvidoso, então Descartes vai assumir como falso. Por quê? Porque ele quer verdades indubitáveis, inquestionáveis. Ele quer dogmas, não dogma no sentido religioso. Uma ver... Ah, isso aqui é um dogma, quer dizer, você não pode se posicionar contrariamente a ele, não é isso. Não é dogma no sentido de que é uma verdade que você deve aceitar. É um dogma no sentido de que é uma verdade irrefutável. Ora, se você está se deparando com algo que é duvidoso, então, se eu estou querendo algo que é irrefutável, o duvidoso não serve. Então, o duvidoso para o Descartes vai ser descartado. Ok? Bom, agora, o Descartes vai dizer que há certas coisas, né, que ele atesta através dos sentidos e que não são dignas de dúvidas. Aí ele vai falar, né, que estou sentado aqui, em frente a uma lareira, que tem uma mão, né, que segura uma pena com tinta, que escreve no papel, né, que ele está descrevendo o cenário, né, enquanto ele estava escrevendo essa passagem. Fala, pô, não dá para duvidar disso. Seria como eu duvidar que eu estou sentado aqui dando aula para vocês. Ele fala, bom, essas verdades que eu adquiro pela opinião, né, eu vejo que eu estou aqui, eu sinto que eu estou aqui na cadeira, eu ouço a minha voz, são verdades adquiridas através dos sentidos que não dá para, né, para desacreditar também, né? Contudo, né, logo em seguida, e vocês vão ver que o Descartes é muito assim, ele fala uma coisa, contudo, aí ele vai para outro caminho, contudo, né? Então, ó, ele dá um passo na tentativa de fazer alguma defesa aos sentidos, que são essas coisas que não dá para, né, para discordar, mas aí ele já percebe que, na verdade, ele vai dizer que as pessoas que deliram têm essa mesma impressão. Então, ele se refere às pessoas que fogem completamente da realidade, né? Pessoas que estão fora do seu estado mental. Claro que naquela época, século XVII, não havia psicologia, né, e essas áreas, esses saberes, né, de questões neurológicas, né? Então, o Descartes fala, né, os que deliram, eles têm essa mesma impressão. Então, aí o Descartes vai dar alguns exemplos. Tá, então, tem pessoas que acham que estão cobertas de roupas de ouro, sendo que, na verdade, elas estão sem roupas, né? A pessoa está nua, mas na cabeça dela, ela acha que ela está com um manto extremamente caro. Aí ele vai falar das pessoas que são pobres, mas se enxergam como ricas, né? Então, aí o que ele vai fazer? Ele vai comparar esses casos com o caso dele, que ele falou que não tinha como duvidar, que ele estava sentado em frente a uma lareira. Então, tem pessoas que, esses casos, né, de delírio que o Descartes cita, é, a situação seria a mesma, né? É algo que as pessoas, é a realidade próxima ali da pessoa, pô, a forma como ela está vestida também é algo que ela sente, que ela vê, mas as pessoas deliram sobre isso e emitem opiniões erradas, né? Então, não é, então ele já vai começar a descartar essa coisa que até então para ele era inquestionável.
né, que ele estava sentado em frente à lareira, que ele estava segurando uma pena. E aí o que que ele vai perceber? Ele vai perceber que enquanto ser humano, ele sonha e que pode não ser possível diferenciar quando ele está sonhando e quando ele está acordado, que é o que vai aparecer no texto como vigília. Então, olha o que Descartes fala. Passando para o parágrafo 5, o argumento do sonho. Isso aqui é um argumento fundamental. Não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas, né? Ou seja, nem marcas suficientemente certas, por onde se possa distinguir nitidamente a vigília, né, o estar acordado, do sono, que me sinto inteiramente pasmado. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Não sei se alguém aqui já teve a experiência, eu já passei por isso. Você acorda e aí você segue seu dia, você está seguindo ali seu dia, aí você se recorda do seu sonho. Só que aí você fala, pô, mas será que era sonho mesmo? Não sei se alguém já passou por isso. Mas aí você fica se questionando, caramba, mas será que será que era sonho mesmo? Será que essa coisa aconteceu? Assim como já aconteceu de o sonho ali ser extremamente vívido, né? Parecer extremamente real. E aí você até acorda desesperado. Eu já sonhei, por exemplo, na minha época de vestibulando, que eu havia perdido o vestibular. E aí eu acordei completamente desesperado, né? Agora, quando que você percebe que você estava sonhando? Quando você desperta. Mas, bom, agora, por exemplo, eu posso estar sonhando e não ter despertado ainda. Então, porque você só. O problema é esse. Quando que você sabe que você desperta? Só quando você desperta. Não, não tem uma prévia, né? Então, é só se eu despertar agora que eu vou poder dizer se eu estava sonhando ou não. Mas, ó, não fui despertado ainda, né? Então, como que eu consigo, é, como ele fala aí, né, distinguir nitidamente a vigília do sono? Se o sonho, né, a vigília, não, perdão, o sono tem essa característica, né, de parecer tão real. Então, esse é o problema que Descartes coloca. Então, voltando naquele cenário, no caso de estar sentado em frente à lareira, e se ele estiver sonhando? Então, vocês percebam, até o que era inegável, né, pelos sentidos, Descartes coloca um problema. Ok? Então, o que é atestado pelos sentidos cai nesse dilema vigília-sono. Não se diferencia o que pode ser imaginário, né, apenas imaginário, e o que é real. Então, é um problema que Descartes vai falar, que é o problema da composição. Há coisas gerais que podem ser reais, mas que não implicam na realidade daquilo. Então, por exemplo, outro exemplo que o próprio Descartes vai dar, a sereia. A sereia. A sereia é composta de quê? De uma metade mulher, a metade superior, né, os membros inferiores de uma mulher, e a parte inferior do peixe, né, a cauda. Então, olha só, a metade mulher existe na natureza. Existe. Temos casos aqui agora na aula. A metade peixe também existe. O próprio peixe, né? Uma cauda de peixe, eu acho que todo mundo aqui conhece. Agora, então, ó, tudo que compõe a sereia existe. Concordam? Tudo que compõe a sereia existe. A metade peixe, a metade mulher.
Agora, a sereia existe? Não, não. Então, o Descartes vai falar que essas áreas são complicadas. Então, por exemplo, a física. A física envolve conhecimento teórico e o conhecimento prático. Então, eu não sei onde vocês estão em física, vocês já viram cinemática, vocês vão ver o carrinho andando, que é um caso prático. Aí você vai calcular a velocidade média dele, que é o caso teórico. Aí até existe. Existe a física teórica e a física experimental. A física teórica mexe com os cálculos. Para quem já assistiu The Big Bang Theory, o físico teórico é o Sheldon, é o cara que sabe fazer os cálculos. E a física experimental, que o Sheldon menospreza, é a física do Leonard, né, um amigo de quarto dele, que é o quê? É fazer os testes. Para quem já assistiu, deve lembrar que o Leonard trabalha num laboratório, né, com ferramentas e tal, porque é para fazer experimento. Então a física ele tem esses dois lados. Por isso que Descartes vai falar que a física é um caso problemático. Porque tem coisas ali que podem ser verdades, podem ser verdadeiras. Agora, vira uma mistura que fica complicada. Eu dei o exemplo da sereia, que é um exemplo que o próprio Descartes dá, mas é algo fácil, né, da gente reconhecer o que é verdadeiro e o que não é. Agora, e na física? E na medicina, que é o outro exemplo que ele dá, que envolve o conhecimento prático, a medicina, né, é prática, mas também tem um conhecimento teórico por trás. Na mistura dos dois, onde você distingue o que é verdadeiro e o que não é, né? E aí ele percebe essa dificuldade nessa relação sonho-vigília. Estar sonhando, estar acordado. Quando que eu estou sonhando, quando que eu estou acordado? E aí, portanto, o que que não é real, o que que é real, ok? Agora, percebam que o argumento do sonho, ele vem para problematizar a questão dos sentidos. Então, quem se salva do argumento do sonho? O puro pensamento. É aquilo que não necessariamente nem existe na natureza, que não precisa dos sentidos. Como é o caso da álgebra, como é o caso da aritmética. Então, por exemplo, um quiliógono. Um quiliógono é um polígono de 1000 lados. Bom, o quiliógono existe na natureza? Não, não existe um polígono de 1000 lados na natureza. Pode entrar floresta dentro, subir montanha, você não vai achar um polígono de 1000 lados na natureza. Agora, matematicamente, existe perfeitamente. Geometricamente, existe perfeitamente. Então percebam que esse tipo de conhecimento, que é o Descartes vai falar, assim como ele critica a física e a medicina, no caso anterior, aqui ele fala que se sobressaem aritmética e geometria, porque elas conseguem se distanciar disso. Então, olha só o que Descartes vai falar. No parágrafo 8, pois, quer eu esteja acordado, quer eu esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5, e o quadrado nunca terá mais do que 4 lados. Ok? Bom, mas eu disse que o Descartes ele constrói um pensamento e vem com uma conjunção adversativa. Então, Descartes já vai também encontrar um problema para a aritmética e para a geometria. Então, no parágrafo 9, e aí vocês veem como Descartes, como é chato ler Descartes, né? Ó, no argumento 8, ele defende aqui claramente, ó, quer eu esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5, o quadrado nunca terá mais do que 4 lados.
Isso no parágrafo 8. Aí a gente anda um parágrafo, já vem problema de novo. Então, ó, vamos lá. Tenho certa opinião de que há um Deus que tudo pode e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, etc., e que, não obstante, eu tenha os sentimentos de todas essas coisas e que tudo isso não me pareça existir de maneira diferente daquela que vejo? Então, olha o nível que o Descartes leva. Pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que faço a adição de 2 mais 3, ou em que enumero os lados de um quadrado. Aí esse E aqui é um acréscimo meu, tá? E pode ser que Deus não tenha querido que eu seja decepcionado desta maneira, pois ele é considerado soberanamente bom. Então, olha a encruzilhada que Descartes se mete. Então, a um primeiro momento, ele correu dos sentidos, através do argumento do sonho, e ficou com a aritmética geometria, elas se salvaram. Agora, até a aritmética e a geometria, o Descartes coloca na reta, né? Agora, até a aritmética e a geometria são duvidosas. Esse é um ponto fundamental do método cartesiano, que é a dúvida hiperbólica. Hiperbólica aqui é no sentido de hipérbole, que é uma figura de linguagem para exagero, né? Então, nossa, eu estou morrendo de fome. É uma hipérbole. Então, o Descartes traz a hipérbole para o seu método e a deposita na dúvida. Então, e aqui está um claro exemplo. Olha o nível de questionamento que ele leva. E se Deus está, na verdade, ele está me enganando e como ele é bom, ele não me deixa perceber isso. Porque aí vocês podem questionar, professor, mas como é que 3 mais 2 não vai ser 5? Bom, aí que tá. Não tem como demonstrar o contrário. Mas o que que o Descartes está falando? Mas talvez Deus tenha querido assim. Por ser bom, ele não quer que a gente perceba que a gente se engana. Então, esse é um exemplo aqui muito nítido do que é a dúvida hiperbólica, vocês percebem? Vocês percebem o nível que ele leva o questionamento, a dúvida? Então, é, para sair disso, o que que o Descartes vai fazer? Então, ele vai empregar todos os meus cuidados em enganar-me a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos, né, os pensamentos que ele tem, são falsos e imaginários. Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é soberana fonte da verdade, mas certo, aí aqui um termo muito importante para o Descartes, gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, ou seja, isso que ele chama de gênio maligno é um ser, é uma entidade, é como que um Deus extremamente poderoso e que usa de seu poder, ó, né, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Então, seria um Deus
extremamente poderoso e que usa de todo, todo o seu, toda a sua energia para enganar Descartes. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele, né, o gênio maligno, se serve para surpreender minha credulidade. Ou seja, o gênio maligno criou todas essas coisas aí justamente para me enganar. Bom, depois falam que filósofo é louco e não sabe por quê, né? Mas enfim. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de qualquer sentido, mas dotado da falsa crença, ele já sabe que a crença é falsa, dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Ou seja, é como se ele caísse no jogo do gênio maligno, mas agora ele reconhece que a crença é falsa. E se, por esse meio, não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, já que as crenças são falsas, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo. Então, desses dois trechos, nós tiramos aqui duas conclusões fundamentais. Primeiro é a suspensão do juízo. Essas últimas palavras. Está ao meu alcance suspender meu juízo. O que que isso significa? Ele não havia desconsiderado todas as opiniões dele? Ele não vai partir do zero na busca por verdades? Né? Ele vai em busca da primeira verdade, da segunda, da terceira, de maneira progressiva. Então, é fundamental para esse método que, ao chegar a uma verdade, ele não admita qualquer verdade. Ou seja, as minhas crenças são falsas, como está ali no final. Bom, crenças falsas não me ajudam a obter verdades. Porém, pelo menos, como sei que são falsas, então eu não vou ficar emitindo opinião. Não vou ficar. Ah, isso aqui eu acho que é verdade. Ah, eu acho que isso aqui é certo. Ah, minha opinião é essa. Não. Isso é suspender meu juízo. Suspender meu julgamento. Porque eu sei que minhas crenças são falsas. Então, se as crenças não são suficientes, essas crenças falsas, não são suficientes para obter verdades, pelo menos elas servem para saber que eu tenho que suspender meu juízo para não ficar admitindo verdades falsas de novo. Porque senão, o que que adianta voltar do zero? Então, esse é o primeiro ponto. A suspensão do juízo é uma característica fundamental do método cartesiano. Agora, a outra coisa que isso aqui mostra, mais uma vez ressalta, é que Descartes está agravando a situação. Vocês percebem que ele vai deixando a situação cada vez mais difícil? Então, ele está agravando a situação para que ele torne a dúvida ainda mais rígida. Então, olha só, ele está considerando que tem uma entidade, um gênio maligno, um deus enganador, que se empenha ao máximo em enganá-lo. Por que que ele está fazendo isso? Porque, pô, se tem uma entidade a fim de me enganar, até eu admitir algo como verdade, o processo aí vai ser muito seletivo. Então, quanto mais rígida for a dúvida, quanto mais difícil for o processo para admitir uma verdade, maior a chance dele estar correto quando ele admitir uma verdade. Porque para ter passado por tanto filtro, então, teoricamente, a coisa deve ser verdade.
É isso que Descartes está fazendo. Agora, ele dá uma virada. Agora, finalmente, ele chega à primeira verdade, que decorre diretamente desses últimos pontos que nós observamos. Então, aqui nós já fomos para a segunda meditação, né? Então, aí vocês observam que a primeira meditação, ela é inteiramente dedicada às dúvidas, à erradicação das opiniões que ele tinha até então, à formulação de um método cuja primeira etapa é a dúvida hiperbólica. E aí, agora, na segunda meditação, que seria aí o segundo capítulo, é que ele vai chegar na primeira verdade. Então, meditação 2, parágrafo 4. Ele vai questionar: não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos, né, os pensamentos que ele tem? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo, ou seja, eu produzo meus próprios pensamentos. Bom, aí, se eu produzo meus próprios pensamentos, eu, então, pelo menos, não serei alguma coisa? Então, já que eu não preciso de Deus, ou de qualquer que seja a potência, o ente, para colocar em minha mente pensamentos, para fazer com que eu pense, né? Se eu consigo pensar por mim próprio, se eu consigo conduzir meus próprios pensamentos, eu estou falando eu o tempo todo, eu conduzir os meus próprios pensamentos, então será que eu não sou alguma coisa? Aí ele segue: há algum, não sei qual, enganador muito ardiloso que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. De quem que ele está falando aqui? Do gênio maligno. Não há, pois, aí olha a sacada dele agora. Não há, pois, dúvida alguma de que sou. E aí, quando ele vai dizer que sou, ser aqui é sinônimo de existir. Não há, pois, dúvida alguma de que existo, se ele me engana. E, por mais que eu me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Esta proposição, chegamos finalmente à primeira verdade, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira. Ou seja, ainda que para ser enganado, você precisa pensar. Não importa se o seu pensamento é verdadeiro, é falso, se você é um fantoche, se você. Um fantoche, né, no sentido de ser enganado, se todas as suas opiniões são falsas, não importa. Porque ainda que para pensar da maneira errada, você precisa pensar. Então, o que é essa existência aqui do Descartes? É uma existência enquanto pensamento. Não é um ser, corpo, né, a mão. Aqui ele ainda está naquelas considerações. Vou considerar que não tenho mãos, que não tenho olhos. Ele ainda está com isso. Por quê? Porque ele ainda não provou o sensível. Ainda não provou o exterior. Porque aqui ele está falando de pensamento. Então, essa é a primeira verdade que Descartes chega. Eu sou, eu existo. É necessariamente verdadeira, porque não importa se eu estou sendo enganado, se eu estou pensando da maneira errada. Para pensar, eu preciso existir
E aí, então, é um existir enquanto pensamento. Existo enquanto penso. Existo porque penso. É a primeira verdade cartesiana. Até aqui, fazendo aqui uma progressão, até aqui, o que é exterior ainda pode ser enganoso, como eu falei. Posteriormente na obra, com Deus, isso sairá de cena, né? Com a comprovação da existência de Deus, o que não foi feito ainda, mas é o que a gente vê agora, para chegar ao final da aula. Então, meditação 3, argumento 22, o argumento da prova da existência de Deus. A primeira, tem outra que é a, a prova ontológica, mas é algo que está lá na quinta meditação, e felizmente não cai, porque, enfim, são, são meditações aí bem mais complicadas e fica para o ensino superior. Então, pelo nome de Deus, entendo uma substância infinita, eterna, imutável, ou seja, não muda, né? Independente, onisciente, onipotente e pela qual eu próprio e todas as coisas que existem, né? Lembrando, foram criadas e produzidas, ou seja, Deus, né, dá origem a todas as coisas. E guardem esse trecho aqui. E, por conseguinte, é preciso necessariamente concluir de tudo que foi antes que Deus existe. Pois, ainda que a ideia da substância esteja em mim pelo próprio fato de ser eu uma substância, ou seja, ainda que eu consiga, pensar numa pessoa, porque eu sou uma pessoa, é que ele não está pensando em pessoa aqui, né, que foi o que eu acabei de falar. Está pensando no pensamento, aí aqui ele está, né, tá se referindo à substância. Né? Então, mas a ideia é essa. Eu consigo pensar numa pessoa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa. Né? Então, o fato de eu ser uma pessoa me dá o conhecimento de pessoa, da ideia pessoa. Então, eu consigo pensar, né, em pessoa no geral. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ainda que a ideia da substância esteja em mim pelo próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita. Eu que sou um ser finito. Aí já dá para saber onde ele quer chegar, né? Onde ele vai chegar. Se ela, né, a ideia aí de substância infinita, não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. Ou seja, se eu sou um ser finito, como é que eu tenho a ideia de infinitude? Se eu sou temporal, como é que eu tenho a ideia do eterno? Se vocês pegarem a mitologia grega, vocês vão ver que os deuses só percebem que eles são eternos quando surge o primeiro homem. Porque até então, ser eterno, todo mundo era. Então era algo que ninguém percebia. Então, é, é como uma pessoa branca que não faz ideia do que é tomar uma dura da polícia por razão alguma. Sabe, quando você se depara com realidades que não pertencem à sua, e aí você fica chocado, né? Então é isso. Só existia Deus, né? Deuses, no caso. Existiam deuses. Todos com vida eterna. Ora, então, nem se passava para eles que existia uma vida que não fosse eterna, até surgiu o primeiro homem.
Aí eles percebem, olha só, existe a temporalidade. Porque se só existir o eterno, não faz sentido separar em eterno e outra coisa, porque não existe outra coisa, né? Quando surge o primeiro homem morre, aí eles se dão conta de que nem tudo é eterno. Aí eles criam a noção de eterno, em contraponto com a noção de temporalidade. Então o que está em jogo aqui é isso. Como é que nós, seres finitos, temos a ideia de uma substância infinita? Infinita, perfeita. Se ser infinito e ser perfeito não fazem parte da nossa natureza, ué, como é que a gente sabe, né? Como é que a gente tem ideia disso? Bom, apenas se um ser infinito e perfeito, e aí, portanto, alguém que conhece a infinitude e conhece a perfeição, nos coloca essas ideias. Então, essa é a primeira prova da existência de Deus em Descartes. E aí, qual que é a consequência? Se Deus existe, né, e Ele é o criador das coisas, então, inclusive as coisas exteriores, né, ao meu pensamento, então essas coisas exteriores, o corpo, o corpóreo, o que é atestado pelos sentidos, então são coisas a serem conhecidas, né? São verdades, não são ilusões. Claro, nem tudo para o Descartes vai dar para ser conhecido, né? Mas a questão aqui não é essa. A questão é que as coisas existem. Por quê? Porque olha a definição de Deus que ele dá. Para ele, Deus é um ente perfeito. Tem como o ente perfeito criar ilusões? Criar coisas falsas? Tem como um ente perfeito querer me enganar? Não tem como. Por isso que o gênio maligno é um Deus enganador. E por isso que nas características do gênio maligno não está a perfeição. Descartes em momento algum falou da perfeição, se vocês perceberem. Nesse caso de Deus, sim, Deus é um ente perfeito. E o ente perfeito, se ele cria o falso, se ele quer me enganar, se ele quer o mal, então ele não é perfeito. Ou seja, esse Deus, que é o Deus que dá origem às coisas, ele vai dar origem a coisas verdadeiras. Aí tem a progressão da obra até a sexta meditação, que é quando Descartes vai fazer a prova da existência do corpo e das coisas exteriores, mas é algo que vocês só verão se vocês estudarem por conta ou se vocês, enfim, entrarem na universidade e estudarem isso, porque para o vestibular a gente para por aqui.